Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian-Facuri e hoje a gente vai falar por que orar por cura. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Tiago 5,14 diz o seguinte: se alguém de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Tá aqui uma coisa que todo crente devia fazer e a maioria não faz. Já faz um tempo que eu sinto um chamado muito grande para orar por cura. Como a gente pode notar, no versículo 14 ele fala o seguinte: se alguém de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Já em Mateus 10, 8, ele fala: curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Veja que ele não falou assim: olha, se alguém estiver doente e você estiver super afim, vai lá e ora. Não, ele deu uma ordem para a gente orar, para todo mundo orar por cura. Mas daí eu te pergunto, por que as pessoas não estão orando por cura hoje em dia? Eu fiz uma relação das coisas que eu acho que são os fatores principais. Bom, em primeiro lugar é porque não existe mais esse costume. Na igreja primitiva, Jesus deu essa ordem para os apóstolos e eles foram lá, todos fizeram. Tem muita gente que acredita que era só para os 12 apóstolos, mas você vê, o próprio Paulo, né, que não conviveu com eles, ele também orava por cura. Em Atos 28 diz: o pai dele estava de cama, doente com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Acontece que uma parte dos crentes, com o tempo, foi deixando de ser crente e passando a ser só um religioso, só uma pessoa que tinha uma religião. Ou seja, a pessoa deixou de crer mesmo. Porque a verdade é que se você diz que você crê em Deus, mas você não crê em milagres, porque quando você ora por cura, você está orando por um milagre. Se você não crê no milagre, você não crê em Deus. O que seria Deus sem milagres? Outra coisa que é muito importante é que você tem que exercitar a sua fé. Quando você está orando por cura, você está exercitando os seus músculos da fé. Agora, quando você não faz isso, quando você deixa de atuar em todos os dons do Espírito, né, e você não está atuando e nem orando por cura, que também é um dos dons, você deixa de se exercitar e ele vai minguando, ele vai diminuindo, é como os músculos mesmo. Se você não usa os seus músculos, eles vão ficando cada vez mais fracos. Sabia que quanto mais você ora por cura, mais chances de ver um milagre você tem? É como a amamentação, quanto mais a mãe amamenta, mais leite ela tem, né? Mais produção de leite ela tem. É mais ou menos a mesma coisa, só que isso nunca cessa, né? Porque a amamentação, uma hora ela acaba parando, né? O leite acaba secando. E com a cura, né, com o orar por cura, não é assim, é pelo contrário. Quanto mais você ora, mais chances você tem e mais você vai aumentando esse poder, né, que Deus vai dando para as pessoas, para que você possa curar pessoas através das suas orações em nome de Jesus. O outro fator pelo qual as pessoas pararam de orar por cura é porque elas simplesmente não creem que vai acontecer. Elas acham que com elas não vai acontecer. E isso é um erro, porque se Jesus pediu para todo mundo orar por cura, é porque vai acontecer. Vai acontecer sempre? Bom, talvez não, né? Talvez e muitas vezes você não vai ver o milagre acontecendo, mas você não pode ter medo. Esse medo de que não vai acontecer, esse medo de passar vergonha, que pode ser que às vezes realmente aquilo não vai acontecer, mas esse medo é que paralisa muitas pessoas e você não deve fazer isso, você não deve ser um orgulhoso a ponto de não querer correr o risco de passar vergonha e por isso também não correr o risco de ver uma pessoa curada. O outro fator é a falta de conhecimento. Tem muita gente que chega e fala: olha, Senhor, se for da sua vontade, cure o fulano. Isso é uma besteira imensa, você jamais deve fazer isso. A cura, ela é parte da redenção de Jesus na cruz. Ela foi parte do presente que ele deixou pra gente. É para todo mundo ser curado.
Deus necessariamente quer que todas as pessoas sejam curadas. Não tem essa de que, tem que perguntar para Deus, tem que ver se Deus quer. Ele quer, necessariamente Ele quer. Então nunca diga uma coisa dessas. Existe uma maneira de orar por cura e é dando ordem. Geralmente Jesus dava ordens. Dá uma olhada no que diz Marcos 1,41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Porque isso era o fato de ele mostrar que ele queria que a pessoa, quer que eu seja curada? Quero ser limpo. Então ele orava sempre ordenando. Existe uma maneira que seria a mais fácil de ver os milagres acontecendo, que seriam as maneiras de como Jesus mesmo orou. Jesus, ele dava ordens, ele tinha algumas maneiras e você precisa aprender a orar como Jesus orou. Eu mesma estou criando um ministério de cura para que as pessoas possam aprender a orar por cura, para que elas possam criar essa cultura da cura, né? Eu quero que todo mundo aprenda e todo mundo tenha essa cultura de orar por cura. E o outro fator é o medo dos resultados, né? Dá uma olhada no que diz 2 Timóteo 1, 6 e 7. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Então você não deve temer, você deve ter a coragem de ir lá e orar pelas pessoas. É muito importante que você faça isso porque você vai estar fazendo a vontade de Deus. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus!